A Igreja de Cristo, né, a Igreja cristã, tem sofrido muitos ataques e com isso muitas pessoas até têm se afastado da Igreja devido a esses ataques. E no vídeo anterior eu apontei 3 tipos de pessoas que quer voluntariamente, quer involuntariamente, acabam difamando a Igreja, provocando a difamação. Né? A primeira forma de difamar é com um falso testemunho dos falsos crentes, pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não seguem Jesus e acabam usando o sistema religioso para seus próprios interesses e com isso fazem esse escândalo. Então, o primeiro grupo. O segundo grupo são de pessoas que foram feridas justamente por esses falsos crentes, foram feridas pelo sistema religioso corrompido e com isso acabam destilando, né, acabam propagando a sua amargura através dessa campanha anti-igreja, que é um movimento que foi apelidado de os desigrejados, e ensinam uma heresia de que a igreja é cada um. Na verdade, não. A igreja é a comunhão de todos os santos em Cristo Jesus. E o terceiro grupo, quando eu falei, eu cheguei até a pedir perdão, porque eu fiz parte desse grupo, é pessoas que têm uma voz profética, um senso crítico, para declarar as coisas da igreja que precisam mudar, mas esquecem de ao fazer essa declaração, de deixar bem claro que a igreja é algo criado por Cristo e os erros que têm que ser corrigidos são erros humanos e que podem ser corrigidos, mas que não deprecia o valor da igreja como tal. Eu falei isso no primeiro vídeo, mas ficou faltando outros 3 tipos de difamadores da igreja e hoje eu quero falar sobre isso. Eu sou o Daniel Savarkachowski, psicólogo, sou também psicólogo, mas aqui eu estou exercendo minha formação de teólogo pastoral e eu quero falar sobre outros 3 tipos, além desses. Vocês viram que esses 3 tipos que eu citei são 3 tipos de crentes, então os 3 tipos de crentes. Agora, 3 tipos não crentes. 3 tipos não crentes. E o terceiro, eu tenho certeza que vai deixar muita gente escandalizada. Quero só ver que comentários vão sair desse terceiro tipo. O primeiro tipo de não crente que acaba difamando a igreja é tanto ateu quanto de outras religiões haters. São haters de outras religiões ou haters do ateísmo. São pessoas que se incomodam com a igreja cristã por algum motivo. Podem se incomodar com a igreja cristã por serem de outra doutrina, então atacam, dizem que a igreja cristã é uma igreja opressora, e começam assim, a falar de algum aspecto assim, né? Realmente por hater mesmo, não é por respeito, né? E outros assim, simplesmente, eu já fui ateu, e eu fazia parte do segundo grupo que eu vou falar agora, desse segundo grupo de ateus, e tem alguns ateus assim que se irritam muito com várias religiões, especialmente com os cristãos, e querem porque querem simplesmente, não é simplesmente, tá, eu não acredito, mas acredita quem quiser. Mas tem ateus assim que realmente são ateus militantes e que querem realmente que a pessoa pare de acreditar e se incomode pelo fato da pessoa acreditar. Então, quem acredita é inferior, quem acredita merece ser atacado por, né, sofrer bullying e assim por diante. Então esse primeiro grupo tem usado muito, né, de qualquer coisa de errada que a igreja venha cometer do ponto de vista humano. Existe muita coisa errada que a igreja faz, como eu falei no primeiro vídeo, se não assistiu, assista. E eles usam isso para hiperdimensionar, como se a igreja fosse só os erros dessas pessoas. Então primeiro são os ateus ou religiões ou de outras doutrinas que são haters contra o cristianismo. O segundo grupo, especificamente, eu diria ateus. Né? Porque fiz parte desse grupo, né? Até 2006 eu me professava ateísta racionalista, né? E eu fazia parte de um grupo de ateus só que eu falava isso de todas as religiões, não especificamente do cristianismo. Embora do cristianismo, como era a religião dominante, eu acabava tendo críticas mais severas, que é num sentido, não é exatamente hater, mas no sentido de bem intencionado, de querer abrir os olhos das pessoas, de querer usar, só que eu só conseguia ver os defeitos
né, e não conseguia ver todo o resto. Né? E da mesma maneira, então tem pessoas que têm esse senso crítico, querem ajudar, são bem intencionados, não são haters, são bem intencionados, mas acabam se detendo e se focando de uma maneira muito injusta só nos aspectos negativos e deixando de lado todo o resto, tratando com desrespeito. Então, para quem está fora da igreja e ouvindo esse discurso, acaba assim se constrangendo, acaba se afastando dessa possibilidade. E o terceiro, e esse é muito polêmico, podem se dizer que são ateus, podem se dizer que são de outras denominações não cristãs, religiões não cristãs, mas na verdade são satanistas. O que é satanismo? É aquela pessoa que tem um bode, uma estátua de bode e se ajoelha diante da estátua de bode e faz um sabá maligno. Não, não tem nada a ver com isso. Vocês estão assistindo muito filme de Hollywood. A palavra Satã quer dizer adversário. É uma palavra que quer dizer adversário. Rachatã quer dizer ou adversário. Então, o satanista é adversarista. E a palavra satanista vem como aquela pessoa que se torna adversário do cristianismo conscientemente. Conscientemente ele é adversário do cristianismo, por motivos diversos, e eu não vou estar citando aqui. Então, muitos dos que fazem campanhas contra a igreja fazem conscientemente porque são adversários do cristianismo. Esse é o grupo dos satanistas. E sim, dentro desse grupo de satanistas existem aqueles que fazem algum tipo de ritual ocultista, mas outros não. Outros são por questões políticas, por questões ideológicas, sei lá por quais motivos, mas eles se colocam como adversários do cristianismo e o objetivo deles é falar mal do cristianismo e destruir, minimizar o efeito do cristianismo. Esses são os três tipos de não crentes que influenciam na difamação da igreja. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 que em nome dele, bem-aventurado aqueles que em nome dele são perseguidos, são difamados por causa da justiça, são difamados por causa do reino de Deus, porque isso é, né? E eu lembro muito de um missionário e grande evangelista do século XVIII, né, o John Wesley, lá da Inglaterra, que ele se questionava, o que será que está acontecendo? Será que estou me desviando, que já faz tantos dias que não me dá nenhuma pedrada? Porque aqueles que estão pregando a verdade, a santidade, a busca do amor a Deus e amor ao próximo, não o reino desse mundo, mas o reino dos céus, são pessoas que vão sofrer sim confrontos, mas a gente tem que tomar cuidado para não aceitar simplesmente isso. Nós devemos fazer que nem Jesus fez. Ele defendeu o reino de Deus, ele pregou sobre o reino de Deus, ele não se calou diante daquilo que estavam fazendo na casa do pai dele, que é a casa de Deus. Mas ele denunciou e falou que nós possamos lutar em favor da nossa fé e não desanimarmos. E quando a gente ouve alguém falar mal da igreja, que a gente possa sempre acrescentar: a igreja, do ponto de vista humano, tem cometido muitos erros que precisam ser corrigidos, mas ela é um projeto de Jesus Cristo para que o reino de Deus seja implementado na terra. O povo da igreja, e não estou falando de denominação, estou falando de igreja, da reunião de todos os santos, os salvos, através de Cristo Jesus. Isso é igreja. Que esse povo é a representação do reino de Deus, preparando a sua volta. Assim como o povo de Deus preparou a sua vinda, nós, igreja, estamos preparando a sua volta. E até lá, que nós possamos viver os ideais desse reino. Por isso, a igreja é de Deus, sim. Precisa coisas ser corrigidas? Precisa. Existe lobos, existe joio? Existe. Mas, sim, existe também um povo santo, obreiros verdadeiros, fazendo o trabalho de Deus, e que o Espírito Santo nos dê discernimento para que a gente possa diferenciar quem é o verdadeiro pastor e quem é lobo, quem é verdadeiro trigo e quem é joio, quem é verdadeira ovelha e quem é bode, que a gente possa realmente ter comunhão com aqueles
que seguem a Cristo Jesus não só em nome, mas seguem a Cristo Jesus por suas atitudes. Muito obrigado, comentem, compartilhem. Eu sou o Danielson, até o próximo vídeo.